Sejam bem-vindos ao nosso podcast Propostas e Respostas de Deus. E hoje vamos entrar nos primeiros 2 reis de Israel. Vamos começar a falar aqui de Davi e de Saul. Vamos ver o que o texto tem a nos ensinar sobre esses 2 primeiros reis. Afinal, nós já falamos do ciclo do pecado, ou ciclo da redenção, né, no texto de Juízes, e passamos pela história de Ruth, né, com muitas pessoas tentando viver a história da melhor forma possível, o que permitiu o quê? O resgate, né, de Noemi e Ruth. Vimos Boaz, um justo israelita, que casou com uma moabita, porque era o certo a ser feito, e deles veio a linhagem de Davi, e posteriormente, quem? 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 Jesus. Todos os reis de Judá, né, incluindo Jesus aí, né? Então, vimos que Deus tem uma paciência infinita, e se você está tentando fazer a vontade de Deus, está tentando entender o que Ele espera, Ele tem muita paciência. E no fim do livro de Juízes, a gente tem uma passagem curiosa aí, demora 3, que leva 3 capítulos, né? Parece que algo muda no fim de Juízes, nesse ciclo aí, né? Não termina com redenção exatamente. Então, não é só mais uma história, né? A gente está falando dessa viagem mal sucedida do levita, que viajou para buscar sua concubina, que havia fugido de casa, voltado para casa do pai. Então ele vai lá, ele conversa de novo com ela, com o pai, e vai estar trazendo a concubina de volta para casa, né? Está viajando a pé e está passando perto de uma cidade chamada Jebus, que posteriormente seria chamada de Jerusalém, depois de ser conquistada por Davi. Mas nessa época ainda é dos jebuseus, né? Então ele está ali naquela área procurando um lugar para passar a noite. E o servo dele sugere que eles passem a noite por ali. Mas o levita prefere passar a noite, obviamente, num povoado israelita. E eles estão perto de Benjamim, né, na terra de Benjamim, e eles caminham, então viajam até Gibeá, que fica em Benjamim. Então vão ele e a sua concubina para Gibeá, ali, né? Mas as pessoas do lugar ali, ele é recebido numa casa, né, para passar a noite, mas as pessoas ali de Gibeá vão até onde ele está e exigem que o dono da casa entregue esse levita para fazerem o que quiserem com ele, para abusarem dele sexualmente, né? E aí o anfitrião tenta de tudo para dissuadir os caras, não consegue, e o levita acaba entregando sua concubina ali para aqueles caras, ela é bem abusada, sofre uma violência tremenda e acaba morrendo, né? Pela manhã percebe-se que ela morreu. É uma história triste, uma história horrível, verdade, né? Nossa. Quando ouvimos essa história, né, de um hóspede numa casa e os homens em volta exigindo que o hóspede seja entregue, que outra história ela nos lembra? Sodoma e Gomorra. Sodoma, né? A história de Sodoma e Gomorra, de Sodoma, né? Onde eles estavam. Então, aparentemente, o autor de Juízes está querendo passar uma mensagem aqui, né? O livro de Juízes não termina com o mesmo ciclo que a gente vê no início do livro de Juízes. Israel aqui se afastou da história. Em alguns lugares se afastou tanto da história que ele se torna a anti-história, né? O autor está mostrando aqui quanto a narrativa que a gente está falando aqui do Império versus Shalom, a narrativa que Deus está tentando construir, a narrativa de redenção, está perdida. Não era mais, eles não estão sendo mais um reino de sacerdotes. Então, em vez de oprimidos, que era onde eles estavam, estão passando a opressores. Então, a gente tem aqui o contrário, né, a antinarrativa. E é nesse ponto, é nesse clima super não tão animado, que a gente chega a 1 Samuel. E a gente conhece a história de Eli, né, que era um juiz Eli e seus 2 filhos. E os filhos de Eli não estavam agindo como deveriam, né? Por exemplo, estavam dormindo
com mulheres no portão, ali parece que o povo de Israel estava se parecendo cada vez mais com os povos dali, né? Baal, era o costume de Baal, de Azerá, né, fazer esse tipo de coisa. Não só isso, os filhos de Eli também roubavam a gordura da carne que era oferecida como sacrifício, né, ficando para eles de uma porção que era para ser queimada para Deus, né? Era para Deus. E depois vem Samuel como juiz e acontece algo parecido, né? A gente ouve que os filhos dele estavam aceitando dinheiro para perverter a justiça. E é nesse momento, né, nesse climão, que as pessoas chegam, né, os líderes de Israel chegam e pedem um rei a Samuel. E a gente costuma ouvir nas escolas dominicais da vida e até ensinar, eu já ensinei muitas vezes isso, que o povo de Israel nunca deveria ter um rei. Porém, essa questão não é tão óbvia assim. Por exemplo, o que está escrito lá em Deuteronômio 17, 14? Se quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, tiverem tomado posse dela e nela tiverem se estabelecido, vocês disserem: queremos um rei que nos governe, como tem todas as nações vizinhas, tenham cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Ele deve vir dentre os seus próprios irmãos israelitas. Não coloquem um estrangeiro como rei, alguém que não seja israelita. Não Deuteronômio, isso foi bem antes desse período, né? Então, a orientação era, tá, quando vocês chegarem a esse ponto de vocês quererem um rei, tomem cuidado, preste atenção para vocês escolherem um rei que eu escolho. Só que esse não foi o pedido que chegou a Samuel. Vamos ver como é que foi o pedido que chegou a Samuel. Né? 1 Samuel. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: Tu já estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Então eles querem que um rei que os lidere de que jeito? À semelhança das outras nações, como os outros, né? Que tinham um rei também. E é que, olha o que está acontecendo, né? As pessoas estão usando a conduta dos filhos de Samuel como argumento. Faz até sentido, mas o argumento termina como? Como as outras nações. Eles Né? queriam ser parecidos com as outras nações. E Samuel tenta argumentar com eles. Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. O rei vai tributar vocês, vai ficar com parte das suas colheitas, vai ficar com parte das suas terras, vai recrutar seus filhos para a guerra, vai isso, vai aquilo. Vocês pensam melhor aí. Olha o que vai acontecer se tiver um rei. Ele fala um monte. Mas chega para ouvidos. Não adianta nada. E aí, o que diz lá em 1 Samuel 8,19? Todavia o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse: Não, queremos ter um rei, seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. De novo, seremos como as outras nações, não é? Um rei que vai combater nossas batalhas. Mas quem é que combatia as batalhas dele? Deus, né? Era o Senhor, né, que combatia. Até com Samuel, que nem era um rei, a mão de Deus esteve contra os filisteus, enquanto Samuel, que não era general, não era rei, esteve lá, né? Esse era Deus que sairia com eles, né, nas batalhas. Mas, o que diz lá no verso 21? Depois de ter ouvido tudo que o povo disse, Samuel repetiu perante o Senhor. E o Senhor respondeu: Atenda-os e dê-lhes um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: Volte cada um para a sua cidade. Pois é, não era exatamente a questão do rei que estava sendo a encrenca, né? Mas a própria forma que eles estavam colocando o argumento, que estava fundamentando o pedido. Aí, Rodrigão, não basta o pedido, né? O fundamento do pedido faz diferença, não é verdade? Aí. Então, você tem aqui que eles querem um rei
nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Não é? A gente sabe que o Senhor que sairia à frente deles e o Senhor que os protegeria. Mas agora isso não era o suficiente, as coisas estão mudando. Eles perderam a narrativa. Aquela relação suzerano-vassalo, Deus como suzerano, que ia protegê-los, ia prover proteção, ia convocar os vassalos em caso de necessidade, para sair à batalha. Então, eles perderam essa narrativa de serem também um reino de sacerdotes. E eles querem ser como as outras nações. Não sei se você lembra, ser um reino de sacerdote era ser o quê? Separados, diferentes. Começa com e termina com ferente. Então, é isso, era ser diferente, mas eles estão pedindo para serem como as outras nações. Iguais, eles queriam ser iguais. Não queriam ser diferentes, queriam ser iguais. Então, lá no episódio 26, você tem uma referência a isso, com todo o seu muito, esse episódio tem, até a capa do episódio é Samuel levantando o cajado, Deus é a minha bandeira, ali na guerra contra os Amalequitas. Tudo deveria ser diferente, mas eles não estão mais afim, e isso vira um problema. Então Samuel agora precisa dar esse rei a eles. E Deus resolve dar a eles o que eles estão pedindo. Claro que ele vai fazer isso à moda ali do Oriente Médio, vai passar uma mensagem ao mesmo tempo em que atende os israelitas, e nós vamos ver agora que mensagem é essa que ele vai passar. Então Deus escolhe quem? Deus escolhe um cara alto, bonitão, um cara com porte físico impressionante, aquilo mais impressionante que eu. Porte físico dele. Você imaginar como é. Você pode lembrar do aquele arbusto arar, que a gente falou que era uma planta bonita, mas dava um fruto que fazia um barulho assim. E só tinha ar dentro dele. Lembra do barulhinho? E só tinha ar, não tinha nada. E aí a gente conhece Saul. E quando Saul é apresentado, o que ele está fazendo? Saul recebeu a missão do pai dele, que era para cuidar das mulas da família. E quando a gente encontra Saul, na verdade, ele está cuidando de mulas, mas ele não está cuidando, porque ele está cuidando mal. Ele perde as mulas. Quão ruim você precisa ser para nem conseguir cuidar de mula direito? Mas deve ser difícil cuidar de mula. Ele consegue perder as mulas. Então, se você acha que na Bíblia não tem senso de humor, sinto informar que você está enganado, porque, obviamente, há uma piada aqui. E ele não consegue achar as mulas, nem consegue seguir os cascos das mulas, e não acha as mulas, tanto que ele vai procurar o vidente, vai procurar Samuel, para pedir ajuda. E Samuel vai lá e conta para ele que as mulas já foram achadas e tal, que o pai estava procurando ele, e ele é ungido rei. Então, voltando aqui, o que o povo precisa? De que tipo de líder o povo precisa? De um pastor, Um pastor. Mas em vez de um pastor, o que o povo recebe? Um cuidador de mulas, Um cuidador de mulas. Quer dizer, o povo deveria ser ovelha. E ovelha precisa de um pastor. Mas eles estão agindo como? Eles estão agindo como ovelhas? Acho que eles estão agindo como mulas. Eles estão agindo como mulas. Então, é isso que eles recebem, Já que eles estão agindo assim, é escolhido para eles um cuidador de mulas, porque, afinal de contas, precisava ser compatível com a forma com que eles estão se comportando. E mais, de que tribo que é esse pastor de mulas? Ele é de Benjamim. E lembra como começou o nosso papo hoje? Começou com uma história horrível, por causa do péssimo comportamento da tribo de Benjamim, que acabou entrando numa guerra, e sendo reduzido a quase nada. Benjamim tem, nessa época, uma fama horrível. Uma fama horrível. Essa época é logo depois, então você ainda tem os efeitos daquele outro evento. E é esse cara que é escolhido para ser o rei deles. Então você tem muitas mensagens aqui, liminares, nem tanto. Ou seja, o rei não será um pastor, como eles precisam, nem um sacerdote, mas será alguém
que passava o tempo supervisionando mulas. Ao longo do reinado de Saul, né, ele eventualmente se torna rei, e ele pisa na bola, né, ele teve as oportunidades dele de, apesar de, né, de ter esse currículo de ser um bom rei, de se comportar bem, mas ele vai pisando na bola, e ele começa a experimentar a rejeição de Deus. E Samuel é então convocado para ungir o próximo rei. Quem será esse próximo rei, hein? Quem? Alguém oposto. David, que não é o David que está aqui conosco, mas provavelmente foi inspirado nesse Davi, né? O nome do David foi inspirado no nome de Davi, o original, assim como o meu, Daniel, né? Claro. Foi inspirado. Certamente seus pais ficaram... Meus pais não são exatamente observadores da Bíblia, mas observaram outras pessoas que observaram, né, para escolher Daniel, o nome, né? O Senhor é meu juiz. Então, David. E quem era David? Né? Você tem, por um lado, Saul, alto, forte, bonitão, pastor de mulas de Benjamim. Versus Davi, caçula de 8 irmãos, nem tão querido assim pelos irmãos. E quando ele é apresentado à história, o que ele está fazendo? Ele estava lá cuidando das ovelhas. Cuidando das ovelhinhas, fora de casa, provavelmente com as irmãs mais velhas. Estima-se que ele tinha menos de 10 anos de idade aqui. Nossa, bem pequenininho. Bem pequenininho. É aí que acontece, né? Samuel vai lá, ungiu o rei, né? Deus aponta onde é, ele vai lá, ele vê Jessé, né? Jessé traz os 8 filhos, e Davi não está lá, né? Está cuidando das ovelhas. E o que acontece? O sapatinho de cristal não encaixa no pé de nenhum dos irmãos mais velhos. E aí Samuel pergunta, né? E aí, não tem mais nenhum outro filho, não? E a resposta é, ele está lá com as ovelhas, acho que você não vai querer estar com ele, deve estar cheirando mal. Mas Samuel, não, eu acho que eu vou precisar ver sim. E aí, quando aparece Davi, ele é o escolhido, the chosen. Ele é o escolhido. Obviamente, há um contraste propositalíssimo aqui entre o poderoso Saul e o moleque Davi, filho mais novo de Jessé, de 8 irmãos. Esquecido ali, né, no momento importante da família. E parece que, vez após vez, por que será, né? Que Deus escolhe aqueles que estão lá embaixo. O último. Faz isso, né? A gente conversou isso no último podcast. Né? Pois é, o improvável. O desprezado. Esse assunto volta, né? O que parece fraco aos nossos olhos. Um moleque com cheiro de ovelha, sem banho há alguns dias. Não é exatamente o que parece fraco, né? Então, provável que Deus faça isso para mostrar que não deve ser a nossa força, né, a aparecer, a sobressair. Você imagina se Saul, um incrível Saul alto e poderoso, fosse um rei absolutamente brilhante. Quais seriam as conclusões que o povo chegaria? Agora, e Davi? Se Davi foi incrível, como de fato foi, talvez o povo tivesse mais facilidade para associar o sucesso de Davi ao poder de Deus. Né? Assim não haveria espaço para confusão mental. Quer dizer, sempre há espaço para confusão mental, mas talvez houvesse menos espaço para confusão mental. Outra coisa é que parece que as pessoas que vêm de baixo, né, que vêm de uma origem mais dificultosa, têm mais facilidade para lembrar da história que está sendo contada, né, da narrativa que Deus quer contar, do que aqueles que vêm de cima, né? Tem mais privilégios, na palavra da moda. Então, você lembra do ponto de Deuteronômio? Que era lembrar, não esquecer. Lembrem quem é Deus, lembrem do nosso Deus, lembrem dos seus mandamentos, não esqueçam. Não esqueçam de onde vocês vieram, não esqueçam que vocês foram escravos, não esqueçam de onde vocês partiram. Não é? É mais fácil lembrar de onde você veio quando você veio do último lugar. É só ver as histórias nas redes sociais, né? Quando a pessoa consegue algo, de onde eu vim e tal, parará. Você nunca vai ver o filho do Eike Batista falando isso. Né? Da onde eu vim e tal. Nunca vai ver. Mas quem veio faz questão de lembrar isso. Né? Que
de um lugar que ninguém acreditava e tal, que era Família humilde, né? família humilde, né, com uma dificuldade de estudar. Quem veio de lugares assim lembra mais. E na Bíblia isso acontece muitas vezes, né? E vai continuar acontecendo muitas coisas para Davi se lembrar disso. Tem toda a dinâmica dele com Saul, né, ao longo da vida de Davi. Ele vai insistir, perseverar e repetir muitas vezes a conduta de levantar o nome de Deus, ao contrário do que Saul fazia, né? Até fez uma estátua para ele mesmo. Não dá para imaginar Davi fazendo isso. A gente vê esse comportamento também em Jacó, né? Que assim, que não nasceu num lar muito pobre, mas acabou ficando, né? Ao longo da vida. E aí você vê Jacó também, depois, em um determinado momento, levantando o nome de Deus também, vez após vez. É a história que a gente viu lá no começo, quando Yahvé resgatou um grupo de escravos da última das grandes nações à época, né? E aí, no fim, o pastor de mulas dá lugar ao pastor de ovelhas. Deus faz o ponto dele, trouxe o pastor de mulas, e aí finalmente esse pastor sai, né? Ele morre numa guerra com os filisteus, e depois de algumas escaramuças ali com os filhos de Saul, você tem, na verdade, o filho que resta, né, de Saul, você tem Davi sendo elevado ao reino unificado de Israel. E isso, finalmente, eles têm um pastor de ovelhas, e isso vai funcionar muito bem para aquela geração de Davi, né? Ele reinará por 40 anos, né? Aquela geração, cara, muito bem cuidado. E para a seguinte também, né? Com Salomão as coisas correram bem, quase todo o reinado de Salomão, né? O plano de Deus aí, a narrativa de Deus funcionando aí por umas boas, longas décadas, né? Durante o reino unificado. Tá bom? E nós vamos tratar ainda um pouco mais sobre essas histórias de Saúl, de Reis e de Crônicas, mais um pouquinho no nosso papo seguinte. Então, se você tiver a oportunidade de ler esses livros, isso vai te ajudar a acompanhar o que a gente vai trazer nos papos subsequentes aqui, tá bom? Maravilha. Podcast mais curtinho hoje, mas tá tudo aí, né? Isso aí. Tudo aí. Se tiver um pouquinho de papo, fica um pouquinho mais, senão até o nosso próximo papo. Sejam bem-vindos aqui, Vinícius, David, hoje é o dia do David, Areta, Rodrigo, muito bem. E no nosso próximo papo, eu queria deixar aqui os indicado, né? A gente vai falar do livro, principalmente das histórias que se contam no livro de Reis e livro de Crônicas, e como se harmoniza isso, né? Porque são os mesmos fatos contados de duas fontes diferentes. Às vezes você fica pensando, ele está falando de Judá, está falando de Israel, do que está falando? Tá? Parece confuso. Determinadas partes parece que é uma competição entre Judá e o resto. Parece mesmo. Parece estranho. Você está mais próximo da verdade do que você pensa. Mas eu esqueço, eu li várias vezes. Então você deve lembrar bem, né? É igual filme, eu vejo o mesmo filme 10 mil vezes como se fosse a primeira vez. E livros, assim, é a mesma coisa, eu esqueço. Você lê um livro 10 mil vezes? Sim. Da Bíblia. Não, estou dizendo. Nem eu leio 10 mil vezes um livro. Au! Nem o seu próprio você leu 10 mil vezes, né, Daniel? Nem o meu! Muito bem. E aí, meus caros? Alguma observação, algo? Senão a Nathalie pode jogar isso tudo fora de cara e ter um episódio curtinho mesmo. Que eu observo nessa história, né, é que depois de ter mandado um rei que prestou, né, que foi Davi, passou um bom tempo com vários reis que
iam de mal a pior, com um ou outro que se salvava, né? E depois chega em Cristo, né? E aí, quando chega em Cristo, a gente tem um rei agora, né? Todos nós temos um rei, mas de vez em quando a gente insiste, né, em pedir algum líder que seja igual aos homens, né? Eu mesmo, quando é em época de eleição, eu muitas vezes esqueço do meu rei mesmo e procuro um líder que seja mais semelhante ao coração dos homens. Isso para mim é terrível. Então, eu fico pensando justamente nisso, né? O quanto muitas vezes a gente busca líderes e esquece que já temos um, né? Bem, nada de errado de ter outros líderes também, né? Afinal, precisamos deles para as coisas acontecerem, não é Dos verdade? governantes, né? A gente precisa deles, né? Precisamos deles, mas é bom ter as coisas em perspectiva, né? Perspectiva ali. O rei de Israel, ele seria rei e sacerdote também, né? Quer dizer, não seria rei e sacerdote. Afinal de contas, a gente vê nos reinados que, em tese, o rei precisava se submeter ao sacerdote, né? Em vários aspectos. Davi faz isso, né? Aos profetas, né? Ele se submete. Não é a autoridade máxima. Claro que isso não acontece o tempo todo. Ali, muito fácil o rei, quem tem a espada, resolver usá-la. Eu fiquei pensando nesse episódio, no porquê o povo. Não, porque para mim é bem claro assim, o povo ele queria um rei como as outras nações, né? E é incrível como a gente tem essa necessidade, essa tendência de olhar para o que está no nosso lado, olhar para as referências que a gente tem, para os exemplos, ainda que sejam maus exemplos, e como isso muitas vezes é mais familiar, mais fácil do que olhar para Deus, né? Do que ter uma perspectiva assim, de confiança em Deus. Como como aquela escritura, né? Não se amoldem ao padrão desse mundo, né? Como é fácil o nosso coração se amoldar ao padrão desse mundo, e, e se afastar do padrão de Deus, né? O padrão espiritual. Enfim, fiquei refletindo sobre isso, né? Sobre a nossa necessidade de querer seguir o padrão do mundo, né? Assim como os povos quiseram. Como a gente tem essa necessidade e pela falta de confiança num Deus que nos chama a sermos completamente diferentes, né? Enfim, foram alguns pensamentos que eu tive. Não é é um chamado constante, né? Sim, constante. O canto da conformidade, da assimilação. O canto da assimilação é um chamado constante. Era para o povo, né, que aparece esse canto, é para nós hoje, né? E curiosamente a, a imagem, né, a ilustração que o livro traz é você quer ser igual aos outros? Então vou providenciar aqui um pastor de mulas aqui para vocês. Que é assim que vocês estão se comportando. Não é muito sutil não a imagem, né? Não, eu ia falar que, ao mesmo tempo que Deus chama o povo a assumir a responsabilidade, né? Em nenhum momento o povo, não tendo liderança, seguiu, né, a responsabilidade, assim, teve um relacionamento com Deus, né? A gente vê, traçando aí, né, de Abraão, Abraão era o líder e levava os seus, Isaac a mesma coisa, Jacó a mesma coisa, aí o povo foi para o Egito, José, né, enquanto José viveu,
né? Teve prosperidade o povo, e depois que José morreu, foi se passando o tempo sem uma liderança e o povo se perdeu, né? Virou escravo e tudo mais. E Deus levantou um líder, Moisés, que passou anos e anos e anos guiando o povo, né? De certa forma, não era chamado rei, mas tinha características, digamos assim, né? De um reinado. E aí Moisés falece, Josué toma a frente, e assim vai, né? E eu sempre lembro, né, assim, o final de Juízes que você citou, Daniel, falar, né, que naquele tempo não existia rei e as pessoas faziam o que bem entendiam. Então, acho que por mais que você tenha responsabilidade pessoal e o povo entendia, ele também carecia de uma liderança que pudesse, né, estar ali, né? Lógico, Deus os guiava, né? Levantava os juízes, tinha os profetas, mas talvez na história você vê que tem pessoas que são mais usadas por Deus, não sei, enfim, mas lideranças muito fortes, né? Que o povo se espelha e mesmo que brigue, que caia, que, né, tenha que voltar, são ali referências para o povo continuar seguindo a Deus, né? E assim, ao mesmo tempo que eu fico, caramba, perderam a oportunidade de ter Deus como rei ad eterno, né? Mas tinham pessoas que estavam sofrendo ali e falaram, não, eu quero um rei que vai diminuir meu sofrimento também, que possa auxiliar o povo a chegar perto de Deus. Então, essas duas questões na minha cabeça ficam muito latentes, assim, caramba, podia ser Deus para sempre, mas o povo também tinha, né, sempre em vista um líder, né, um rei ou algo do tipo. É muito difícil você fazer uma avaliação ampla, né, que seja a mesma para todo o período da história. Então, e para todos os lugares geograficamente falando, né? Então, você tinha lugares, no livro de Juízes mostra isso, lugares onde a coisa funcionava melhor, né? A história de Ruth fala um pouquinho disso. E lugares onde a coisa não funcionava tão bem, né? A tribo de Dan é um exemplo, a gente falou sobre isso, né? Onde a coisa não funcionou bem e tanto que eles se realocaram em outro lugar e, no fim das contas, acabaram sumindo. E você tem períodos na história que o negócio funcionou melhor, com bons juízes, períodos com maus juízes ou sem juízes que o troço ficou difícil, eles foram dominados. Então, parece que não há uma solução definitiva, né? Você tem períodos sem rei que as coisas vão bem, você tem períodos com o rei que as coisas vão mal, tem período com o rei que as coisas vão bem, entende? Você tem momentos onde as coisas vão bem de todas as formas, e tem momentos que a coisa vai mal com todos os modelos. E eu acho, pessoalmente, eu acho que é de propósito desse jeito, para que a gente não ache que é o modelo, né? Que é o sistema. A gente tem até em Deuteronômio ele falava que, olha, quando o povo pedir um rei, ou seja, vai chegar um momento que o povo vai sentir falta de um rei e vai pedir um rei. O fundamento estava ruim, né? Para ser igual às outras nações. Mas ter um rei em si não é necessariamente mal. Não tem o ato em si é neutro, né? Assim como não ter um rei também, o ato em si é neutro. Você não tem maldade ou bondade nisso. E a história do livro de Reis, do livro de Juízes, de Samuel, ela traz isso, né? Momentos de vitória, com vários modelos e sistemas diferentes. Né? E então, uma das mensagens é essa, né? Você tendo o fundamento espiritual, né? As premissas, né, corretas, eu não estou falando só de ter fé, eu estou falando de seguir os princípios saudáveis, né? Não só de espirituais, de convivência, né? Na própria vida de justiça. Quando isso acontecia, isso era mais importante do que o sistema estabelecido, né? Do que a governança estabelecida aqui.
Então, quando o povo pede um rei para Samuel, as premissas do pedido estavam tortas, né? E Samuel fica indignado demais. O pedido em si podia ser neutro, mas a premissa, a argumentação estava torta, né? E Deus falou, não, vamos atender com essa argumentação mesmo, né? Mas aí eles precisavam ser educados antes de ter um bom rei. E aí passam pelo reinado de Saul, que foi até um bom general, né, contra os filisteus. A Bíblia faz justiça a isso, né, com ele, mas acaba tendo hábitos, né, e pecados ali, né, no coração que tem consequências nefastas, né. Comete algumas heresias, inclusive nesse processo, e primeiro ele desmonta espiritualmente, né, a saúde mental vai para o espaço, depois vai o reino, chega ao ponto de ele perder a arca, né. Rapaz, que degringolação completa, né, ali do reinado de Saul. Que mostra também, né, tem outras mensagens aí. Onde foi, como Saul foi degringolando, né, espiritualmente, mentalmente, o exército e até o país, né, com a perda da arca. Então, muitas lições aí, muitas figuras, muitas imagens para a gente aprender com esse momento do início do Reino Unido de Israel. Tá bom? Só fazendo um breve paralelo, Daniel, porque quando Cristo vai ser julgado, né, eu acho que essa sua premissa que você traz, ela fica muito mais clara, né? Porque ele é motivo de chacota por ser chamado Rei dos Judeus, né? Acho que é nessa perspectiva do que se espera de um rei, do que se espera do modelo e o que o rei vai fazer, e não, né, da substância que Cristo traz, né? É exatamente, acho que Deus usa a alegoria ali com Saul, Davi, os outros reis e concretiza com Cristo, né? Que não é a forma, não é o jeito que vai ser, que muitos tinham como em Cristo talvez um revolucionário que ia derrubar um império, ia tirar o povo da escravidão ou daquele jugo, né? De forma política, talvez, mas quando você vê, né, todo o processo da crucificação é Deus, através de Cristo, solidificando o que você falou, né? É isso aí. É um rei dos judeus, mesmo. Um tantinho diferente do rei que eles estavam imaginando. E a gente pensa assim, não, olha aí, outra sombra de Cristo, né? Na verdade, eu gosto de pensar que, você pode ver desse jeito, né? E não está errado, mas eu gosto de pensar porque é o mesmo Deus, né? Então, ele vai trazer o padrão de redenção da mesma forma, né? Vez após vez. Vai insistir para ver se a gente já entende algum momento da nossa vida, né? Se a gente entende isso, ele é apresentado do mesmo jeito, que é a mesma lição, é o mesmo Deus, é a mesma forma de redimir, né? E quem sabe a gente vai entender isso um dia. Espero que eu não demore tanto. Muito bem, senhores. Muito bem. Então, muito obrigado pela participação de cada um aqui. Hoje tivemos até um pouquinho de fundamento do direito aqui, né? Sobre a importância da fundamentação de seus pedidos diante do juiz. Com o professor Daniel Gesine. Professor Daniel Gesine, Rábula. Rábula. Jurisconsulto. Jurisconsulto, exatamente. E com isso, ficamos por aqui.